Olá pessoal, estou de volta para mais uma aula de Geografia, professor Carlos Jorge. E na aula de hoje, neste vídeo, iremos dar continuidade ao conteúdo que nós estamos estudando referente à cartografia, um dos ramos da Geografia, ok? Caso vocês não tenham assistido o vídeo anterior, eu já disponibilizei o link, procurem ele, certo? Assistam os dois vídeos anteriores, onde eu explico para vocês o que é escala, certo? E eu preciso que vocês assistam esse vídeo, porque vocês têm que entender na teoria o que é a escala, para nós finalmente podermos trabalhar o que é o cálculo de escala, como são feitos os cálculos de escala. Porque sim, essa é uma dos raros momentos do conteúdo de geografia, onde vocês irão realizar cálculos e irão utilizar fórmulas também, ok? Então, vamos partir para o que interessa, não é um bicho de 7 cabeças, não é difícil, vocês vão ver como é bacana realizar esse tipo de cálculo. Bora lá? Ok, partiu! Antes de tudo, lembrem-se que há diferença entre escala geográfica e escala cartográfica, certo? O que é, antes de tudo, uma escala? A escala é uma relação de proporção matemática. É quando você tem um objeto do tamanho real e você você diminui esse objeto várias vezes, certo? Então, é uma relação de proporção entre o tamanho real do objeto e o tamanho que ele é representado. No caso da escala cartográfica, é uma relação também de proporção matemática, mas especificamente do espaço geográfico. Você pega um determinado território, imagine o tamanho real que esse território tem, 8 milhões de quilômetros quadrados, e você vai representar esse território em um mapa. Então, você não pode fazer um mapa do tamanho real desse território. Então, o que você vai fazer? Vai pegar esse território e vai reduzir ele diversas vezes para que ele possa caber dentro desse mapa, certo? Então, a relação de proporção entre o tamanho real desse território e quantas vezes ele foi diminuído para caber no mapa é o que nós chamamos de escala, certo? Caso não tenham ainda entendido isso, voltem lá nos dois vídeos anteriores que vocês irão conseguir entender, tá bom? Existe uma fórmula específica para se calcular uma escala. Aliás, uma só fórmula não, 3 fórmulas. Só que antes disso, vamos conhecer o significado, ok, de cada uma dessas letras que aparecem aqui na fórmula. O E significa a escala, é o denominador da escala, certo? Ou seja, quantas vezes aquela realidade foi diminuída. A escala, em geral, vai aparecer em centímetros, certo? Mas quase sempre, quase que na totalidade das vezes, aparece em centímetros. Aqui, nós temos a distância do mapa, que é representada pela letra D minúscula, que nós chamamos também de Dzinho, certo? A distância no mapa, gente, aparece em centímetros, certo? Professor, por que em centímetros? Porque os mapas, gente, em geral são pequenos. Então, a distância entre um ponto e outro, em um mapa de papel, por exemplo, vai ser calculada em centímetros, não vai ser calculado em metros. Mas lembre-se que essa distância, esses pontos que aparecem no mapa, estão representando um terreno real, certo? Que foi reduzido diversas vezes. Então, convertendo essa medida que aparece no mapa, nós temos também uma distância real. Então, ó, a distância no mapa vai ser dada em centímetros, porque o mapa é algo pequeno. Mas esse mapa representa o quê? Um terreno muito maior, um território grande, uma grande porção do espaço geográfico que vai ser dada em quilômetros. Então, a distância no mapa, Dzinho, se dá em centímetros, e a distância real, Dzão, se dá em quilômetros. Então, é importante vocês se atentarem às medidas que cada um desses elementos aqui da fórmula está mostrando, ok? E aí, para o enunciado de cada questão que possa vir aparecer para vocês, existe uma fórmula específica. Se no mapa você tiver, aliás, no mapa não, perdão, se no enunciado, o enunciado der para você a distância real, der a distância no mapa, mas não der a escala, então você vai utilizar essa fórmula. E igual a Dzão sobre Dzinho. Se o mapa, perdão, novamente, se o enunciado da questão der para você a distância real, mas der a distância real, der a escala, mas não der a distância gráfica, ou a distância do mapa, então você vai utilizar essa fórmula. Dzinho igual a D sobre E. D dividido por E. Se o enunciado da questão der para você a distância gráfica ou distância no mapa e der para você a escala, mas não der a distância real, que é dada em quilômetros, então nós teremos que utilizar Dzão igual a Dzinho
vezes E, ok? Além disso, se vocês perceberem, nós estamos trabalhando com unidades métricas diferentes. Nós temos Dzinho, que é dado em centímetros, e nós temos Dzão, que é dado em quilômetros. Então, para isso, nós temos que utilizar a escala métrica. Às vezes, vai ser preciso transformar quilômetros em centímetros, e às vezes, vai ser preciso transformar centímetros em quilômetros. Isso vai depender do enunciado da questão, do que a questão estiver pedindo. Então, vamos agora trabalhar com o primeiro exemplo de questão de cálculo de escala. Vamos lá. Ok, deixa eu ativar aqui minha caneta, por favor. Muito bem, vejam o que o enunciado pede. Em um mapa com escala, olha só, a primeira informação que nós temos aqui, nós temos o E, nós temos a escala, certo? Em um mapa com escala 1 para 5 milhões, olha, nós temos aqui 7 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando tiver 7 números, gente, aí já quer dizer que é milhões, ok? Como é que a gente faz essa leitura? 1 para 5 milhões. Quer dizer que cada 1 centímetro que aparece aqui nesse mapa corresponde, na realidade, a 5 milhões de centímetros. E aí, utilizando a escala métrica, a gente converte centímetros, esses 5 milhões de centímetros, em quilômetros. Mais à frente eu vou mostrar para vocês como se faz isso. Então, olha a primeira informação que nós temos aqui. Nós temos a escala. Então, nós temos o E. Quando vocês forem organizar as informações do enunciado, vocês coloquem, não precisam colocar o 1. Coloquem somente o denominador da escala. Então, E igual a 5 milhões de centímetros. Em um mapa com escala 1 para 5 milhões de centímetros, a distância entre dois pontos é 2,5 centímetros. Esse 2,5 centímetros que o enunciado está nos dando é o Dzinho, é a distância que tem lá no mapa, a distância entre dois pontos. Aquilo que eu falei para vocês. Um mapa, gente, em geral é pequeno, então as medidas, as distâncias que vão aparecer entre os pontos vai ser dada em centímetro. Então, sempre que aparecer centímetro, vai ser Dzinho, ok? Desta forma, qual é a distância real? Então, nós não temos Dzão, certo? Agora, deixa eu mostrar aqui para vocês um macete interessante. Vocês podem fazer, para memorizar as fórmulas, uma pirâmide. No topo dessa pirâmide, vocês vão colocar Dzão, e abaixo vocês vão colocar no lado esquerdo o E, e do lado direito Dzinho. Já explico para vocês como que vocês vão utilizar essa pirâmide. Então, ó, o que é que nós estamos procurando? A distância real, que é dada em quê? Em quilômetros. Então, nós não temos, vejam bem, o Dzão. Então, como é que você vai fazer a fórmula utilizando essa pirâmide? Da seguinte maneira. D vai ser igual a. E aí você vai multiplicar o E pelo D. Então, vai ficar exatamente assim a fórmula. Ó. Dzão é igual a. Qual o valor da escala? 5 milhões multiplicado por quem? Pelo Dzinho, 2,5. Certo? Dzão igual a. Qual o denominador da escala? 5 milhões, que vai ser multiplicado por quem? Pelo Dzinho, 2,5. 5 milhões vezes 2,5 vai dar igual a 12 milhões e 500 mil centímetros. Só que nós estamos pedindo aqui, gente, a distância real. E a distância real a gente não dá em centímetros. Porque afinal você pode dizer, eu moro a 12 milhões e 500 mil centímetros de distância da cidade de Sobral. Tá, mas em quilômetros, quanto é que equivale 12 milhões e 500 mil centímetros? Bom, você pode utilizar a escala métrica, onde você vai colocar 6 medidas. Você vai colocar quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. E aí você vai distribuir os números. Ó. Primeiro, quantos zeros nós temos aqui? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Você começa a distribuir esses números da direita para a esquerda, de trás para frente, a partir do centímetro. Então você bota 1 zero, 2, 3, 4, 5. Ó, você vai de trás para frente. Você vai de centímetro para quilômetro. Nós estamos convertendo de centímetro para quilômetro. Então você coloca
a quantidade de casas, inicialmente 5. Então, coloca os números que tem dentro de cada casa. 1, 2, 3, 4, 5. Chegamos no quilômetro. Quais foram os números que sobraram? Sobrou o 5, o 2 e um 1, que deu exatamente 125 quilômetros. Existe uma forma mais fácil ainda de você converter centímetros para quilômetros, que é só você cortar 5 casas decimais da direita para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5. O que sobrou? 125. Qual é a resposta dessa questão, então? 125 quilômetros é a distância real. Compreendido até aqui? Vamos agora para o nosso segundo vídeo. Até já!